Leitura do livro de Ezequiel, capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-la-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação. Levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro, entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto. E assim será cercada, e a cercarás, e isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu rosto, sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás e deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, cevada, e favas, lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso, e a tua comida que hás de comer será o peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás como o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem? E com ele prepararás o teu pão? Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Ezequiel capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo, a terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás uma terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-lo-ás nas bordas da sua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitam os meus juízos e não andarão nos meus preceitos. Não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades, mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos, não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais, e executarei em ti juízos,
espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste e as consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação, e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão e de instrução de espanto às nações que estão em redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei sobre vós a fome e mais más bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei vossos altos, e serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitareis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. E os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde forem levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações, e saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé, e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá e de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, e estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor.